Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, esse livro aqui. E Napoleão Hill, vocês sabem, ele é o autor do best-seller, o livro mais de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos, Pense e Enriqueça. Esse é o livro que nós fizemos a última série antes desse. Eu deixo aqui se você quiser ver, já tem uma playlist com vários vídeos, foram mais de 20 vídeos com esse livro fantástico do Napoleão Hill, que influenciou gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso e gerou a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. E então ele fez esse livro contando o que ele descobriu durante 30 anos de pesquisa com pessoas muito bem-sucedidas, com bilionários, milionários, pessoas muito bem-sucedidas em todos os setores da vida, não apenas financeiramente, e com aqueles que fracassaram também em todos os setores da vida, não apenas financeiramente. Porque ele foi mais ou menos incentivado pelo Andrew Carnegie, que era um bilionário da indústria do aço, que disse a ele que ele devia fazer esse estudo, mas que durante esse período, o período que ele fizesse a pesquisa, ele não ia receber nada, ele só ganharia, colheria os frutos depois do trabalho terminado. E foi aí, depois que ele fez a pesquisa, mas ele ainda não tinha publicado, que ele encontrou o diabo. E foi aí que gerou esse novo livro dele também, que de acordo com a Veja, foi o mais vendido aqui em 2020. E também é um best-seller dele. E ele disse então que ele encontrou o diabo, ele conseguiu arrancar dele uma confissão fantástica revelando onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o controle da mente da pessoa e principalmente como qualquer um pode vencê-lo. E aí eu gosto de ler esse trechinho porque, especialmente se nós temos todo mundo tem alguma reserva contra o diabo, eu não quero nem saber o que ele tem a dizer. A menos que nessa entrevista ele diga que ele arrancou dele como qualquer um de nós pode vencê-lo, e não é isso que a gente quer. E aí então ele diz também aqui que isso é possível porque esse livro é um curso generoso em psicologia, onde ficam claros os princípios de como funciona a mente humana, porque ele explica ali no livro Pense e Enriqueça, e aqui também, que tudo passa pela mente. O que nós estamos vivendo é aquilo que a gente pensou, assim como tudo que a gente vê nesse mundo começou com um pensamento. Nada apareceu assim, tudo foi pensado primeiro. E aí ele diz então que nós vamos poder entender, depois de ler esse livro, como funciona a mente humana. E se tudo começa no pensamento, e o diabo diz aqui que ele mora na nossa mente, quem abre a porta para ele é o medo, que também está lá na nossa mente. Então, mais do que importante que a gente saiba como é que funciona a mente, porque assim a gente pode se colocar ali como guardião consciente e assim afastar o medo, afastar os pensamentos negativos e assim ficar totalmente livre do diabo, não se alienar a ele, como ele diz que 98% da população planetária é alienada a ele. Ele diz que apenas 2% não vivem de acordo com o que ele dita, eles não são guiados por ele, não são escravizados por ele para passar toda essa existência na falta e na escassez, porque pensam por elas próprias. Receberam, como todos, aquele pacote das crenças, dos paradigmas, dos dogmas que deve ser seguido, mas de repente deu um clique, mas será que é isso mesmo? Por exemplo, pensar por nós mesmos. No caso de, por exemplo, alguém dizer... lá onde a gente vai, os dogmas que nos apresentam é de que Deus é pai de um único filho, e tem até uma oração que diz Deus pai de um único filho, e aí a gente vai ver esse único filho é Jesus Cristo, ele veio e ele nos ensinou uma oração que ensina Deus nos ensina a chamar Deus de pai, Pai Nosso. Ele não diz meu pai, ele diz para a gente rezar Pai Nosso. Então, se é Pai Nosso, é de todo mundo, não é só dele. Então, eu acredito que é assim, quando a gente encontra assim um pontinho que não está
condizente com aquilo que está sendo dito, eu acredito que aí a gente já deve ficar meio alerta e sair procurando mais coisas. Eu acredito que é assim que a gente pensa por nós mesmos, é assim que a gente pode ficar livre dele, sair desse batalhão de 98% que estão alienados a ele, como o Napoleão Hill diz aqui. E aí, para dar mais ânimo ainda, para que a gente tenha coragem e força para ler os ensinamentos que ele está passando aqui, para conseguir fazer essa transmutação mental, fazer essa transmutação de estado de pensamento, que ele diz que o medo é um estado mental. Então, ele diz que é o medo, ele planta a semente do medo, é o nosso medo que o alimenta na nossa mente. Então, para conseguir fazer essa mudança, sair do medo para a fé, que ele diz que há essas duas entidades na gente. Lá no livro Pense e Enriqueça, ele diz que há duas entidades em todo ser humano, uma que é alimentada pela fé e uma que é alimentada pelo medo. E aí, se a gente alimenta aquela que gosta do medo, ela vai abrir a porta para o diabo. Se a gente alimenta aquela que gosta da fé, ela vai abrir a porta para Deus, para a nossa centelha divina, que ele chama aqui do outro eu. E aí ele diz que quando acontece isso, a gente encontra esse equilíbrio, a gente entrega as rédeas da nossa vida para a nossa centelha divina. Aí ele disse que a centelha não faz para a gente o nosso trabalho, porém ela nos mostra, ela nos guia o caminho, nos proporcionando saber quando é que tem um perigo antes que ele aconteça, para que nós possamos evitá-lo, e saber também quando tem uma oportunidade antes que ela chegue, para que nós possamos aproveitá-la. E aí eu acredito que a vida, vivendo dessa forma, não tem como não estar na prosperidade e na abundância plena em todos os setores. E aí tem essa frase aqui também: quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E é por isso que essa frase aqui, ela assegura que esse livro é do bem, que esse livro é da luz, que a gente pode ler, que nós vamos sair melhores, mais confiantes, pelo menos depois de tê-lo lido. Por exemplo, a introdução do livro foi feita pelo Tiago Nigro, que é o autor do livro O Primo Rico. Eu não sabia quem era, eu já tinha ouvido falar no livro, mas o nome dele eu não conhecia. Fui ver, ele tem um canal no YouTube com milhões de seguidores, e ele disse que se for preciso, se for necessário, aqui na introdução, ele disse que se for necessário fazer uma segunda entrevista, ele faz, porque ele disse que esse livro transformou a vida dele. Então, vamos ver aqui, nós estamos então fazendo o 9º capítulo, que é Educação e Religião, e a última pergunta que nós fizemos no vídeo anterior foi: se o que você diz é verdade, você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência. Isso é verdadeiro? E aí ele diz: isso está correto. Ele então dizendo que ele tem o mesmo poder que Deus. E aí vamos então para a próxima pergunta. Então a doutrina da predestinação é verdadeira. As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou más. E elas nada têm a ver com isso e muito menos podem modificar as naturezas delas. É isso que você está afirmando? Enfaticamente, não. Cada ser humano tem uma ampla gama de escolhas, tanto para os pensamentos quanto para as ações. Cada ser humano pode usar o cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos, ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A escolha nesse assunto tão importante molda toda a vida da pessoa. Então, aquela coisa de que tudo é uma questão de escolha, somos nós que escolhemos. E ele falando do mental, a gente pode usar essa máquina grandiosa, essa máquina maravilhosa que ele fala ali no livro Pense e Enriqueça também, do cérebro, com trilhões de neurônios, coisas sei lá quanto. E a gente, na verdade, ele diz que a gente usa muito pouco, a gente usa 1 ou 2 só, não sei, mais ou menos. E ele diz que então é aquilo, a gente pode usar para expressar pensamento positivo ou para alimentar pensamento negativo, alimentar o medo, a escolha é nossa. Pelo que você disse, pude perceber que os seres humanos têm mais liberdade de expressão do que você ou sua oposição.
Isso está correto? Sim, isso está correto. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar, seja de que maneira for, se não for em conformidade com estas leis. Então é verdade que o homem tem direitos e privilégios não disponíveis nem para a onipotência, nem para o diabo? Isso é a verdade? Sim, isso é verdade. Mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força e potencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele tem muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. Olha só, gente, é aquilo aí, voltando aí no cérebro, só para imaginar o que é que essa máquina que a gente tem à nossa disposição e a gente não usa nem um terço, nem metade, nem o que a gente deveria usar. A definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem. Talvez não isso, mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito. Então ele já falou bastante da definição de propósito, que é ela que pode quebrar ali a lei do ritmo hipnótico, que ele diz que quando nós entramos no ritmo hipnótico negativamente, ou seja, a gente começa a repetir pensamento negativo na mente, diuturnamente, com certeza isso vai se tornar uma realidade. A natureza vai pegar isso como se fosse real, vai se tornar realidade, e aí ele tem 9 portas abertas para tomar conta da nossa existência. E aí ele diz que a definição de propósito, mas também com decisão, deliberadamente ali sendo colocada em prática, ela pode quebrar esse ritmo hipnótico. E aqui ele dizendo que essa definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem, e ele diz que talvez não isso, mas que nós podemos ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem ela. Por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas? Pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, não para aprender o que elas realmente querem da vida. Qual o benefício de um diploma escolar se não se consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida? Eu sou somente o diabo e não sou um resolvedor de enigmas. Ele tem senso de humor, ele sabe como tá o que não é da conta dele, ele quer que as pessoas fiquem alienadas, então não cabe a ele dizer porque é que as escolas, de acordo com Napoleão Hill, só dão um diploma, que as pessoas vão lá em busca do diploma, as crianças vão em busca do diploma apenas e não vão converter em realizações espirituais, materiais da vida, exatamente porque se isso acontecesse, não haveria espaço para ele, não é? Por isso que ele dá essa resposta atravessada, acredito. Eu deduzo por tudo que você diz que nem as escolas, nem as igrejas preparam os jovens do mundo com o conhecimento prático de como funcionam suas próprias mentes. Existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam sua própria mente? A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera sua própria mente. Olha, gente, que frase aqui. Ali no início ele dizendo que esse livro era um
manual, então, de instrução para saber como opera a mente, em outras palavras, e aqui o diabo dizendo que a única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a própria mente. Por quê? Porque é na mente que nascem os pensamentos, é ali a usina de pensamentos. Então, e são os pensamentos que criam a nossa realidade. Então, eu acredito realmente, dá para entender a importância disso, né? As igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer a potencialidade de sua própria mente, e as escolas tampouco reconhecem tais potencialidades. Você não está pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas? Não, estou apenas descrevendo como elas são, sem tendências ou preconceitos. As escolas e as igrejas não são seus piores inimigos? Os seus líderes podem pensar que são, mas eu só me impressiono com fatos. A verdade é esta: se é que você quer saber, as igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. É ele que está dizendo. De que forma específica ou em termos gerais você faz essa afirmação? Da seguinte forma: tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação. Você consegue perceber que os indícios que você está levantando são substanciais a ponto de macular a imagem de duas instituições que foram de maior importância e responsáveis pela civilização da forma como se conhece hoje? Se me dou conta, minha nossa, eu me regozijo com isso. Se as escolas e as igrejas tivessem ensinado as pessoas a pensarem por si mesmas, onde eu estaria agora? Essa confissão sua desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas igrejas. Isso não é algo cruel para fazer com elas? Não seria muito melhor para a maioria das pessoas viver na ignorância desse fato do que saber a verdade sobre você? O que você quer dizer com o termo salvação? Do que, na verdade, as pessoas estão sendo salvas? A única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Olha ele insistindo, gente. Do que a gente está buscando ser salvo? Estamos buscando a salvação. Mas se nós já fôssemos salvos, se nós já fôssemos livres, se nós já fôssemos seres divinos infinitos e estivéssemos apenas fazendo uma travessia, uma experienciação humana, numa realidade dual, numa realidade relativa, onde há luz e sombra, mas que é passageiro, tudo passa, nós estamos em trânsito. Então, do que é que a gente precisa ser salvo? Se nós estamos aqui apenas para ser o melhor que nós podemos ser, apenas para crescermos, apenas para estarmos sendo o melhor ser humano que nós podemos ser enquanto seres divinos que somos. Então, ele está dizendo que aqui tudo passa então pelo nosso pensamento. Então, eu acredito que apesar da gente ter esquecido tudo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem somos nós, todo mundo, todos esses livros, e até o próprio aqui dizendo então que ele já disse pela segunda vez, o conhecimento de como funciona a própria mente é básico. A coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a própria mente. Aqui ele dizendo, a única forma de salvação duradoura que realmente é válida é aquela que vem do conhecimento do poder da própria mente. Como funciona a própria mente e o poder da própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação. Ou seja, aquilo que ele diz no livro Pense em Riqueza também, que quando a gente se olha no espelho, a gente pode ver o nosso maior inimigo e o nosso maior amigo, que ele mora entre nossas orelhas. Então,
e um é alimentado pelo medo, o outro é alimentado pela fé. Então é saber quem a gente vai escolher alimentar e como é que a gente alimenta. Se a gente ignora, a gente tem medo. E quando a gente tem medo, a gente está alimentando então aquele que vai nos levar a ter mais medo, aquele que vai nos amarrar, ele vai fazer com que nós sejamos alienados, como ele está dizendo aqui, e aí pode esquecer a prosperidade e a abundância, não é? Você parece não considerar nada como sagrado. Você está errado. Mantenho como sagrada a única coisa que eu considero meu mestre, a única coisa da qual tenho medo. Ali no passado ele já disse que a verdade ele não pode com ela, então vamos ver aqui do que é que ele tem medo. E o que é isso que você teme? O poder do pensamento independente, amparado pela definição de propósito. E era isso que ele já disse também. Aqueles que estão alienados a ele são aqueles que não pensam por eles próprios. São aqueles que pegaram o pacote com todos os dogmas, com todas as crenças, com todos os paradigmas e não se deram o trabalho de abrir, olhar e repassar. Mas é isso mesmo? Aqui eu pego, eu continuo com esse. Depois, enquanto a gente é criança, a gente pega, a gente não tem ainda discernimento. Mas depois, é aquilo que ele disse, depois se esse hábito de se alienar, de não pensar por si próprio já está arraigado, a gente tem que trabalhar para arrancar isso. Porque é desse jeito, os primeiros anos a gente não tem como lutar contra ele, nós somos ignorantes ainda, a gente não sabe. Mas depois eu acredito que é só aquela coisa mesmo de querer, de buscar, de desconfiar, de ter um senso crítico, acredito. E ter a definição de propósito. Então você não tem muitas pessoas para temer? Somente 2 de cada 100, para ser mais exato. As outras todas eu controlo. Aquele de novo trazendo ali os números dele. 98% de toda a população, de acordo com ele, estão alienadas a ele, entregaram a mente a ele. Vamos dar um tempo para as igrejas e voltar para as escolas. A sua confissão mostrou claramente que você prospera e se perpetua de uma geração para a outra, utilizando o truque de tomar conta das mentes das crianças antes que elas tenham a chance de usar seus próprios intelectos. Desejo saber o que está errado com o sistema escolar que permite que o diabo controle tantas pessoas. Desejo saber também o que pode ser feito para estabelecer um sistema de ensino que garantirá a oportunidade de aprendizado para todas as crianças. Primeiro, de que elas têm mentes. Segundo, de que forma elas podem usar suas mentes para trazer liberdade espiritual e econômica para suas vidas. Estou colocando esta questão de forma suficientemente definida, considerando que você tem salientado a importância da definição de propósito. Estou aqui para alertá-lo de que sua resposta para minha questão deve ser definida. E o Napoleão Hill mostrando aqui que não tem medo nenhum, ele está encarando de frente ali o verdugo ali, esse que aliena todo mundo e está colocando ele contra a parede. Espera um momento enquanto eu respiro. Você me deu uma ordem tanto. E parece estranho que você tenha vindo para o diabo para aprender como viver. Eu penso que você deveria visitar a minha oposição. Por que você não vai? E aí ele aqui mostrando que não ficou muito contente com essa forma de ser apertado e manda ele conversar com Deus. Vamos ver o que ele vai dizer. Sua Majestade, e aqui ele chama ele de Sua Majestade, porque ali no início da entrevista ele disse que só falaria se ele fosse chamado dessa forma. Quem está sendo inquirido aqui é você, não eu. Quero a verdade e não estou preocupado pela fonte da qual vou tê-la. Existe algo radicalmente errado com o sistema de educação, sistema tal que tem nos fornecido um balancete da vida que nos mostra que estamos vulneravelmente no vermelho, sempre na esperança de entrar para o caminho da autodeterminação, tal como se fôssemos animais perdidos numa selva.
Quero saber duas coisas sobre esse sistema. Primeiro, qual a maior fraqueza do sistema? Segundo, como pode essa fraqueza ser eliminada? A bola está com você novamente. Por favor, permaneça focado na questão e pare de tentar me desfocar para questões abstratas. Isso é ser definido, não é? Você não me deixa nenhuma chance a não ser partir para uma resposta direta. Para começar, o sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado. O sistema escolar esforça-se para ensinar às crianças a memorizar fatos. Então, é ensinar as crianças a memorizar fatos em vez de ensiná-los como usar suas próprias mentes. Ele já disse isso ali no passado, né? Mas como o Napoleão Hill disse, que ele está fazendo perguntas que fazem ele repetir exatamente, porque a repetição é uma forma da gente estar, então, entendendo disso, estar se impregnando no nosso consciente, e é uma ajuda que ele tá nos dando para que a gente consiga ser, então, o guardião da nossa mente, ser o observador consciente e tirar o medo, para que ele não possa dar passagem, então, para ele, na nossa mente. É somente isso que está errado com o sistema? Não, esse é apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito, nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa. Ele aqui batendo, então, bastante nessa tecla de que há que se ter definição, há que se saber o que se quer, acredito. O maior objetivo de toda a escola é forçar os estudantes a abarrocar suas memórias com fatos em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos. Esse sistema de acumulação de memória faz com que a atenção dos estudantes seja centrada apenas em ganhar créditos e boas notas, mas deixa de lado a questão mais importante, que seria a do uso desse conhecimento nos assuntos práticos da vida. E aí, ali no Pense e Enriqueça, o Napoleão Hill diz que conhecimento é poder, mas somente quando posto em prática, porque é evidente, se eu conheço, mas se eu sei, eu conheço, mas eu não faço nada com esse conhecimento, não tem como esse poder. Esse sistema gradua estudantes e forma diplomados cujas mentes estão vazias de autodeterminação. O sistema escolar partiu já de um mau começo. As escolas começaram sua história como instituições de aprendizagem de alto nível, tendo sido criadas inteiramente para aqueles poucos afortunados cujas famílias os destinavam para a educação. Assim, todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar à parte baixa da sociedade. Não é de se estranhar que esse sistema não ensine às crianças a importância da definição de propósito, quando o próprio sistema, literalmente, desenvolveu-se pela indefinição. E aqui, pelo que eu entendi, como o sistema começou do topo, então, se é o topo, é aquele mais abastado, aquele que não precisa tanto de definição de propósito para conseguir estar resolvendo a vida, para conseguir estar tendo sucesso, porque eu acredito, só isso que eu estou entendendo assim. Ele dizendo que todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar à parte baixa da sociedade. E por isso, então, não foi pensado que eles, então, ensinassem às crianças como desenvolver a definição de propósito, e deixaram todos, então, na indefinição, de acordo com ele. O que corrigiria essa fraqueza do sistema escolar? Vamos combinar que não vamos reclamar da fraqueza do sistema a menos que estejamos preparados para oferecer um remédio prático com o qual todo o sistema pode ser corrigido. Concordo com ele, porque ele diz também ali no livro Pense e Enriqueça que um dos problemas, um dos medos, um dos 6 temores básicos é o medo da crítica. E também ficar criticando sem trazer uma opção, eu acredito que também não seja de muito valor aqui, exatamente como ele está dizendo, não traga nada, é uma coisa vazia, né, gente? Só criticar não está fazendo direito, mas
como deveria ser feito então, isso que ele está dizendo. Em outras palavras, enquanto estamos discutindo a importância da definição de um plano e de um propósito, vamos nós mesmos tomar nosso remédio e seremos definidos. Por que não esquece as escolas e as igrejas e evita uma série de incomodações para você mesmo? Esse aqui é o diabo respondendo. Não sabe que está colocando seu nariz em assuntos que envolvem as duas forças que controlam o mundo? Vamos supor que você mostre ao mundo que as escolas e as igrejas são fracas e inadequadas para as necessidades dos seres humanos. O que vai acontecer? Com o que vai substituir estas duas instituições? Boa pergunta. Agora eu tenho que tirar o chapéu para ele. Devolveu aqui para o Napoleão Hill, porque ele está fazendo com que ele bata nas duas instituições básicas, mas vai que então vamos extingui-las. E aí, o que é que vai substituir? Ele tem que tá dando alguma... Como já ele próprio disse ali na pergunta, ele tem que ser definido e também trazer a contribuição dele, né? Quando a gente está criticando é porque a gente sabe como fazer melhor, acredito. Pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outras perguntas. Não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas, mas sim a intenção de encontrar, se puder, um meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam às pessoas em vez de as manter nas trevas da ignorância. Vá em frente agora e me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que, por sua vez, o aperfeiçoariam. Então, aqui ele diz que ele ele não quer extingui-las, ele só quer transformá-las para melhor, para que as pessoas saiam da ignorância e assim, dessa forma, saiam do jugo do próprio diabo, saiam desse bolo de 98% que ele diz que não pensa por eles próprios e que os responsáveis por isso são as escolas e as igrejas, essas instituições. Aí então ele dizendo que o que ele quer, mas ele quer que o próprio explique a ele, ajude ele então, dizendo detalhadamente quais as mudanças que deveriam ser feitas, já que ele diz que é ele que está por trás do que está acontecendo agora, dessa forma que, de acordo com Napoleão Hill, não está funcionando, está fazendo com que tanta gente fique alienada a ele. Então ele diz a ele agora, ele quer saber, ele quer que ele dê detalhadamente como é que pode ser um catálogo detalhado, um plano detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que, por sua vez, o aperfeiçoariam. E assim ele deixa aqui no livro, e aí quem quiser que faça, né? Acredito, mas pelo menos ele fez a parte dele. Ele criticou e mostrou como fazer, como ele acreditaria que deveria fazer, mostrou ainda não. Ele está pedindo para o diabo mostrar. Vamos ver a resposta dele. Então você quer todo o catálogo, é isso? Quer as mudanças sugeridas na ordem de importância? E aí ele diz: descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vêm para você. E aí ele responde aqui, e a resposta é bem longa, já que ele vai passar todo o catálogo de como é que pode ser detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar, que iria então aperfeiçoá-lo e assim contribuir para que as crianças já aprendessem a pensar por elas próprias já desde cedo e assim teriam muito menos chance de caírem nas redes, nas garras do diabo. Mas isso então eu deixo essa parte para o próximo vídeo, tá? Porque senão esse vai ficar muito longo, e também para que a gente possa ficar aí com um pouquinho, aguçar um pouquinho a curiosidade, né? Para saber o que é esse catálogo de modificações que ele vai passar, que de acordo com o Napoleão Hill pode então mudar todo esse panorama que ele tem hoje, que ele diz que só 2% da população pensa por si própria e assim faz com que 98% estejam totalmente a serviço dele, estejam totalmente alienadas a ele, e quando a gente se aliena a ele é que a gente está então ali alimentando o medo na nossa mente. E o medo, o que ele faz? Ele abre a porta para o diabo, e o diabo vai nos levar apenas para coisas que não trazem o que a gente busca, que é a nossa evolução.
Ou seja, ele vai fazer com que nós vivamos uma vida de falta e escassez do início ao fim. E se a gente tiver, então, essa proposta do Napoleão Hill, faz com que as pessoas pensem por elas próprias, e quem pensa por si próprio alimenta a fé. E é a fé que abre a porta para que entre, para que Deus tome as rédeas da nossa vida. Como eu já disse ali no início, nesse momento a gente encontra esse equilíbrio, a gente sabe que Deus vai nos guiar, vai nos mostrar o que deve ser feito. A nossa centelha não faz por nós, mas ela mostra o que deve ser feito, e aí a gente vai poder evitar os perigos e aproveitar as oportunidades antes que elas passem e viver a vida de abundância plena, que é a vida que Deus está sonhando pra gente. A Oprah Winfrey, que faz parte desses 2%, com certeza, diz que ela vive o sonho de Deus para ela, literalmente, ou seja, a abundância, a prosperidade, a saúde plena, é saúde, paz de espírito, amizades, é tudo, sucesso em todos os setores da nossa vida, inclusive no financeiro. Então é isso que o próximo vídeo vai mostrar, então, qual é a sugestão que ele faz para que isso comece a mudar ali da raiz, ou seja, com as crianças, para que assim todos nós possamos ser mais espertos que o diabo e possamos então viver a vida que Deus está sonhando para a gente, possamos entrar em fase com o todo, como diz o professor Érico Couto, e co-criar com ele a vida grandiosa que ele está sonhando para a gente. Tá? Então eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura e espero contar com vocês para a próxima, para dar continuidade nesse livro. Tá? Obrigada, tchau!